Fala galera, meu nome é Danilo, eu sou motion designer 2D e às vezes brinco aqui um pouquinho no Blender e vou mostrar para vocês um breakdown da animação desse meu projeto pessoal aqui que eu fiz. Então, eu vou me ater mais a essa parte de animação no Blender, os modificadores que eu utilizei para animar, algumas técnicas que eu utilizei para animar esse aviãozinho nesse percurso, a maneira como eu utilizei os modificadores para animar esse cachecol, para animar a tremidinha das asas, que foi uma coisa que me perguntaram bastante quando eu lancei essa animação, mas eu não vou conseguir passar muito tempo com vocês explicando interface, explicando a parte básica realmente de animação 3D, de movimentar no espaço 3D, de navegar, e nem explicando aqui o funcionamento dos menus do Blender, que isso aqui seria material para uma aula muito mais longa. Por isso eu espero que vocês estejam aí fazendo o curso do nosso caro amigo Destropier, né? E depois que vocês estiverem aí com a noção básica, vocês podem vir aqui para essa aula e tentarem aprender alguma coisa aí, né? Mas vamos lá então. De início, nós vamos aqui preparar a nossa interface para animação, né? Para trabalhar num workspace melhor para animação. Eu imagino que o Blender de vocês, se for Vanilla, deve estar mais ou menos assim, com essa configuração. Aí eu gosto de sempre ter uma viewport separada só para minha câmera. Então para fazer isso aqui no Blender é bastante fácil. Um pouco chato na maioria das vezes, mas é fácil. A gente vai trazer o mouse aqui para uma das extremidades dessas janelas, tá vendo? Tem as extremidades. Quando você chega com o mouse perto da extremidade, ele vai mudar essa seta de dois sentidos. Basta você vir aqui, ó, e puxar. Quando você puxa, ele cria uma nova janela. E você pode configurar essa janela para qualquer uma das janelas padrões do Blender. No caso aqui, nós vamos vir aqui, já está em 3D Viewport. Para nós vermos o que está na câmera, basta clicar o 0. Aí aqui, como eu só quero as informações aqui da câmera, o enquadramento da câmera, eu gosto de tirar todas essas informações aqui. Para tirar essa aqui, essa toolbar, aperta T. Para tirar essa navegação, para tirar essa navegação a gente pode vir aqui em cima e desativar esses overlays aqui. E aí você vai ter uma visão mais limpinha. E aqui embaixo nós vamos ter aqui o Dupe Sheet, né, que vai ser um tipo de timeline do Blender. E mais para frente nós vamos acrescentar aqui o Graph Editor, quando a gente tiver que acrescentar aí alguns modificadores a essa animação. Por enquanto, a animação finalizada já é essa aqui. Você vai ver, ó, nós temos aqui vários elementos sendo animados. Nós temos aqui o nosso aviãozinho, ele está percorrendo essa curva. Eu criei uma curva aqui no espaço 3D e usei um modificador no aviãozinho para que ele seguisse essa curva. De início eu queria animar ele só tipo subindo e descendo, rotacionando, em vez de fazer toda essa curva e tal. Mas como muito na frente do projeto eu decidi que eu queria colocar essas nuvens, deixa eu colocar aqui na visualização de materiais para vocês verem. Pronto. Como eu decidi que eu queria colocar essas nuvens no percurso, para a gente ter um pouco mais de perspectiva, né? Para ter um pouco mais de paralaxe, dar um pouco mais de profundidade para a animação. Aí então eu decidi que seria melhor que eu animasse esse aviãozinho num percurso mesmo, que aí seria mais fácil de fazer esse processo todo, né? Daí, como vocês podem ver nesse projeto, nós temos aqui duas curvas que estão sendo usadas aqui. Essa aqui é do avião. Essa aqui é que a gente vai utilizar para guiar o nosso avião, enquanto essa aqui está guiando essa câmera aqui. Então aqui a gente vai criar uma dessas curvas aqui para vocês verem como a gente faz aqui no Blender. De início, a gente clica o atalho, a gente usa o atalho Shift A, que vai popar esse menu, onde a gente pode acrescentar praticamente qualquer coisa aqui no Blender. No caso, a gente vai vir aqui em curva e em Bezier, para acrescentar uma curva de Bezier. Vocês já devem estar acostumados a isso, do After Effects, do Photoshop, etc. E aqui a gente vai tratar ela da maneira como a gente trataria outro objeto, rotacionando, escalonando e editando a curva. No caso, a gente vai deixar ela reta aqui, né? A gente vai usar a tecla de atalho R e apertar a tecla Z para limitar a rotação ao eixo Z. Então a gente vai deixar ela mais ou menos reta.
E a gente vai fazer a mesma coisa no eixo X aqui. R, X. E vai deixar ela reta aqui. Uma coisa adicional que a gente pode fazer, se a gente quiser ser bem preciso, a gente pode utilizar números, os números da calculadora para determinar quantos graus a gente vai rotacionar. Então a gente pode apertar R para rotação, Z para limitar o eixo Z e apertar, por exemplo, 90 graus. Ele vai rotacionar exatamente 90 graus. A gente vai fazer a mesma coisa com o eixo X, R para rotação, X para limitar ao eixo X, 90 para 90 graus. Certo? A gente pode, por exemplo, da mesma maneira que a gente fez aqui a rotação limitada a um eixo, a gente pode limitar a escala também a um desses eixos, por exemplo, aumentando só aqui no eixo X. E uma vez que a gente chegue aqui numa forma mais ou menos um bom ponto de partida, a gente pode partir para o modo de edição e aí acrescentar outros pontos aqui e ir modelando melhor essa curva. Uma coisa importante é, como a gente alterou a escala dela, você vê que aqui na escala ela tá zoada. Aqui você tem a escala Y e Z normal em 1, mas a escala X, como a gente aumentou, ela tem 25.000. Então, se a gente deixar assim, do jeito que está, quando a gente colocar o efeitozinho no avião, para ele seguir essa curva, ele vai dar algum problema com certeza. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente aperta Ctrl A, que é um atalho para aplicar escalas e transformações, e a gente vai ver aqui em escala. E você vai ver que a escala aqui está toda normalizada agora. Aí então a gente vai entrar aqui no modo de edição, seleciona a curva, vem aqui em cima e altera para edição. E aí aqui a gente vai poder editar a curva da mesma maneira como a gente edita a curva em qualquer outro programa, porque é uma curva Bezier. Você seleciona aqui o ponto, ele vai gerar dois handles. E aí você pode utilizar tanto a tecla G para alterar a disposição dela no espaço 3D normal. Você pode utilizar a mesma tecla de atalho G para alterar os handles específicos, para aumentar o tamanho de um deles especificamente. Ou você pode, por exemplo, utilizar a R, rotacionar, para rotacionar o handle. Ou até, por exemplo, você pode utilizar o S. Aí, uns atalhos importantes para você saber, eu levei muito tempo para perceber como fazer isso, é para você acrescentar mais pontos aqui na sua curva. Por padrão, essa curva Bezier inicial do Blender só vem com 2 pontos. Aí para você acrescentar outro ponto, por exemplo, se eu quisesse acrescentar outro ponto aqui no meio, eu seleciono os 2 pontos, aperto com o botão direito em cima e aperto em Subdivide. E aí ele vai criar outro ponto aqui exatamente na metade. Se eu quisesse criar um ponto além disso aqui, eu posso utilizar o atalho E, que é o mesmo atalho para extrusão no modo de modelagem. Mas se eu apertar E, eu posso criar outra curva aqui. E aí você vai fazendo essa curva, você vai desenhando essa curva até você gerar um percurso que esteja aí legal para você. Pronto, mas bora aqui deletar essa curva, né? Porque a gente já tem uma pronta aqui. Aí eu queria mostrar para vocês como eu fiz aqui o rig do avião. Que não é nenhum rig muito difícil não. Eu só coloquei aqui um nulo, que eu vou utilizar como controller do biplano. Que esse nulo aqui vai estar seguindo o percurso aqui, a nossa curva. E o nosso avião está parenteado ao nulo. Porque eu queria ter um pouco mais de liberdade aqui no avião para poder rotacionar ele, fazer alguma animação mais elaborada nele aqui, sem ficar limitada pelo efeitozinho que a gente vai colocar. Aí para a gente fazer com que esse avião siga esse percurso, nós vamos acrescentar um modifier nele, ou é um constraint. Deixa eu lembrar o que é. É um constraint. A gente vai vir aqui nesse menu aqui, ó, nesse menu aqui de constraint, vai vir aqui no menu, nós vamos selecionar Follow Path. Aí aqui nesse efeito, a gente vai ter esse campo de Target, que é onde a gente vai selecionar a curva que vai guiar o efeito. A gente vai apertando aqui nessa conta-gotas e vamos selecionar aqui a curva. Automaticamente nosso avião foi lá para o final do percurso. Para a gente animar isso aqui, a gente vai selecionar aqui Fixed Position. Ele já está selecionado porque eu estava aqui mexendo.
mas você vai selecionar essa opção aqui, Fixed Position, porque quando você seleciona, ele te permite animar esse Offset Factor. E é esse Offset Factor que a gente vai animar para fazer esse percurso. Aí no caso, como ele já está aqui no final do percurso, a gente vem aqui nesse pontinho ao lado do valor e a gente aperta para criar um keyframe. Você vê que ele adicionou um keyframe aqui. Uma alternativa a isso seria apertar o botão I, estando com o mouse em cima do valor aqui, que ele ia também acrescentar esse keyframe. Então a gente vai vir aqui no final da nossa timeline, que originalmente era em 400 frames, e vamos colocar aqui zerado. E vamos acrescentar aqui o keyframe. Você vê que no final aqui ele já está enquadrado da maneira como deveria ser. Que agora ele vai estar seguindo exatamente o percurso da nossa curva, se vocês verem aqui, ó. A curva sobe, ele sobe também, a curva desce, ele desce também. Uma opção para vocês fazerem, agora vocês veem que ele está reto, ele continua, ele mantém a mesma rotação durante todo o percurso. Uma opção que vocês podem fazer é selecionar esse Follow Curve, porque aí ele vai seguir exatamente como está a curva. Se você apertar aqui, você vai ver que ele agora sim ele está começando a curvar, tá vendo? Eu não gosto assim, pelo menos para essa animação, eu não curti muito isso aqui, porque ele fica muito certinho, sabe? E aí não passa muito bem a ideia de movimento, porque se você estiver vendo uma referência de um avião, você vai ver que para ele começar a subir, ele começa a rotacionar um pouco. Ele vai começar a fazer isso aqui, rotacionar para cima um pouquinho antes dele começar a curva para cima. Então na minha animação final eu não usei o Follow Curve. Eu fiz essa animação manualmente no avião, como a gente vai fazer aqui. A gente vai colocar aqui na visão lateral da câmera, usando a tecla de atalho 3 no teclado numérico. E vamos aqui diminuir o zoom e afastar aqui. Aqui termina aqui, ó. Vamos fazer essa subida aqui do avião. A ideia é justamente que você vê que ele vai começar a subir mais ou menos por aqui. É quando ele começa a ganhar altitude. A ideia é que ele comece a levantar o bico, a fazer isso aqui um pouco antes. E do mesmo jeito aqui no final, que ele chegue no topo, já abaixando um pouco mais o bico, que é quando ele vai estar desfazendo essa manobra. Então a gente vai vir aqui, ele vai começar a subir aqui, vamos retroceder um pouquinho e vamos colocar um keyframe de rotação aqui. Para fazer isso, a gente vai no caso mexer na rotação do eixo X, né, que vai ser o equivalente ao pitch do avião. Então a gente vai vir aqui na rotação do X, vamos apertar com o botão direito e insert keyframes. No caso vamos desfazer aqui porque ele colocou um keyframe em todos os eixos, como você pode ver aqui. A gente vai vir aqui e vai insert single keyframe, que aí ele vai colocar o keyframe só em uma das propriedades. Aí a gente vai afastar um pouco mais aqui para a esquerda, mais ou menos no meio aqui dessa subida dele. E vamos colocar só um pouquinho de rotação aqui no X. Não muito, porque essa subida não é muito intensa. Mas vamos colocar um pouquinho aqui. Vamos vir aqui na rotação X e insert single keyframe. Vamos afastar mais um pouquinho aqui no final dessa subida. E nós vamos copiar esse primeiro keyframe aqui, que no caso era a posição neutra dele, né? Então a gente seleciona aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui nós temos aqui a nossa subida. Aí aqui no caso, se vocês quiserem editar esse easing aqui, a gente pode vir aqui, alterar o Dope Sheet e colocar o Graph Editor, da mesma maneira que você tem no After Effects. A gente pode fazer o mesmo tipo de edição por aqui. A gente vem aqui, leva mais. E aqui no Graph Editor, a gente pode utilizar as mesmas teclas de atalho que a gente usa no Viewport. A gente pode utilizar o Ctrl e o botão do meio do mouse para diminuir o zoom. A gente pode usar o Shift e o botão do meio para fazer essa pan, fazer esse movimento aqui.
Inclusive vocês podem usar esses atalhos aqui de Ctrl e Shift, botão do meio, em qualquer uma dessas janelas do Blender, que ele vai funcionar da mesma maneira. Você pode usar no Compositor, você pode usar no Shader Editor, que ele vai funcionar com essa mesma lógica. E você vê que automaticamente o Blender ele já acrescenta uma curva com Bezier, diferente do After, ele acrescenta uma curva linear. Automaticamente ele já vem um Bezier. No caso do avião, para a gente deixar a nossa curva menos suave, vocês veem que ela está bem gradual, a subida, a gente pode fazer com que, com que ele levante o bico com mais intensidade, sabe? Como se ele tivesse mais abrupto. Então a gente pode aumentar aqui o easing desse ponto intermediário, né? Aumentar nas duas posições e aumentar aqui também um pouco do easing, tanto na entrada quanto na saída aqui, que ele vai ficar mais snap na animação. E aí, ó, parece que fica mais aparente que é um comando feito pelo piloto em vez de algo mais gradual, né? Aí aqui a gente pode colocar isso aqui um pouco mais para frente, eu acho. Aí, por exemplo, aqui, ó, no final da animação, a gente pode colocar, por exemplo, um pouco de overlap aqui, nesse final aqui. Em vez dele terminar já no nivelamento final dele, a gente pode, sei lá, contar 4, 5 keyframes, copia esse keyframe aqui, cola. Aí nesse keyframe aqui, a gente vai colocar um pouquinho de overlap. É como se o piloto tivesse exagerando um pouco, sabe, na manobra, e só depois ele vai nivelar realmente o avião. Então a gente vem aqui, levanta um pouquinho aqui o keyframe, ajeita aqui um pouquinho da curva e pronto. Você vê que ele sobe, ele dá uma nivelada lá. Da mesma maneira que a gente pode no viewport utilizar as teclas de atalho G e utilizar tipo o Z, o Y e o Z para limitar a ação do objeto em um eixo só, a gente pode fazer a mesma coisa aqui com os keyframes, por exemplo. Se eu estou com esse keyframe aqui e eu quero mover ele somente na horizontal, evitando com que ele suba ou desça, seleciono ele, aperto G, que ele vai selecionar a tecla de detalhe de mover, né? Só que aí se eu quero que ele não se mova aqui no espaço Y, né? A gente aperta o X, que aí ele vai se limitar somente a esse eixo aqui, o eixo X dele. Você vê que eu não consigo, por mais que eu mova o mouse para cima e para baixo, eu não consigo mover ele para cima e para baixo. Aí, tipo, até os atalhos de escala e rotação também funcionam aqui. Se você selecionar aqui esse keyframe do meio e alterar a escala, ele vai alterar aqui a escala entre os pontos, entre os handles. E se alterar a rotação, ele também vai alterar aqui a rotação dos meus keyframes. E aí, vamos pular um pouquinho aqui para frente. Eu tenho essa versão do projeto aqui, em que o avião já está todo animado. Aí é como eu falei, é uma questão de você ver a referência e você tentar fazer com que dá um pouco de intenção para a rotação do avião, né? Uma coisa que você pode fazer, que no caso que eu fiz aqui, é animar essas partes do avião, que são os flaps, são os ailerons, e aí você faz o mesmo princípio. Se o avião vai começar a baixar nesse frame aqui, é legal que esse flap comece a animação um pouco antes, que é justamente isso que vai fazer o avião baixar. Primeiro o flap vai baixar, depois que o flap baixar, é que o avião vai começar a baixar a rotação dele. E são essas animações secundárias, né, dos flaps, dos ailerons, que dão um pouco mais de vida para a animação. Eu, pessoalmente, quando eu estou fazendo um projeto como esse, um projeto pessoal ou qualquer outro projeto, no conceito ainda da animação, eu tento entender uma maneira de acrescentar o máximo possível de animações secundárias à peça. Porque eu tenho certeza que são essas pequenas animações secundárias, é o cachecol vibrando, é a asa tremendo um pouquinho por causa do vento, que vai dar essa ideia maior de vida, né, para a peça.
Aí no caso aqui nós temos já o avião já animado na sua rotação, né? As peças do avião estão animadas, só que ainda faltam vários pequenos detalhes, né? Pra gente dar um pouco mais de vida para esse avião. A gente vai começar aqui no caso animando a asa, animando esse pequeno tremer da asa. Para isso, a gente precisa que a asa esteja separada desse modelo aqui do avião. Você seleciona aqui o avião, vai para o modo de Edit. Então basta você clicar com L, coloca o mouse aqui em cima da asa, aperta L e vem aqui em Select Linked e altera para Material. Seleciona, ele vai selecionar toda a asa aqui. Aí para separar a asa desse objeto, a gente aperta P e Separate Selection. Aí ele vai separar a asa. Você vai ver que agora aqui a asa tá aqui. Tá essa aqui, biplano 001. Eu vou renomear aqui para asa acima. E eu vou reparentear ela ao objeto principal, para a gente não perder ela dessa animação. Aí eu vou vir aqui, né? Vou selecionar a asa, vou selecionar o avião e vou utilizar o atalho Ctrl P, que é o atalho para parentear objetos. Aí eu vou vir aqui, Ctrl P, e vou selecionar essa segunda opção de Keep Transform, que ele vai manter o objeto que eu estou parenteando na posição que ele está atualmente. Você vai ver que nada muda aqui. E se eu passar aqui, ó, ele continua parenteado normalmente. E agora que a gente tem aqui a asa enquanto um objeto separado na nossa cena, a gente pode colocar efeitos nessa asa e esse efeito vai afetar somente a asa, não vai afetar o resto do avião, que é o que a gente quer aqui para fazer aquele efeito de tremedeira. Então a gente vai aqui, selecionar a asa, vamos aqui nesse menu de chave e vamos acrescentar um modifier, que é tipo um efeito aqui no Blender. A gente vai vir aqui nesse menu e vamos procurar o efeito Simple Deform, que ele está aqui. Aí aqui por padrão ele vem nesse modo de twist, só que a gente vai alterar para o Bend. A gente vai alterar para Bend, vamos colocar aqui por enquanto o ângulo em 0, para ele não alterar nada aqui na nossa asa, e vamos alterar o axis, o eixo, né, que ele está afetando, para ser o eixo Z. Aí se a gente agora vir aqui no ângulo e alterar, você vê que ele começa a deformar a nossa asa. Aqui. Só que do jeito que ele está aqui, você vê que do jeito que ele está afetando a asa por completo. E isso aqui não é interessante, porque eu pelo menos queria que ele afetasse só a pontinha da asa, porque essa parte aqui interior, ela está mais sustentada, está sustentada por essas vigas, então ela vai estar mais firme. Só que a ponta da asa eu queria que ela tremesse mais em relação ao resto. Para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar Vertex Groups. A gente vai ter que fazer uma coisa chamada de Weight Painting aqui no Blender. E o que é isso? O que é Vertex Groups e Weight Painting? Basicamente a gente vai selecionar, a gente vai vir aqui, a gente vai selecionar uma área da nossa mesh e a gente vai determinar que o efeito não vai afetar essa área e vai afetar somente essa área exterior da nossa asa, né? Aí para fazer isso, a gente tem de criar um Vertex Group, que no caso vai ser um grupo de vértices, um grupo de geometria, né? Que a gente vai vir aqui nas restrições e vamos determinar através desse campo no efeito, e o efeito vai saber que ele não pode alterar esses pixels que nós estamos selecionando. Para isso a gente vai selecionar aqui a asa e vamos alterar o módulo para o módulo de Weight Painting aqui do Blender. Automaticamente a nossa asa ficou preta, porque eu não tenho nenhuma informação de vertex pintada aqui na asa. Se a gente pegar aqui uma ferramenta, a ferramenta de Draw, você vai ver que aqui tem várias opções e tem a opção de Weight. A opção de Weight aqui está em 1000. Se eu pintar, você vai ver que ele vai ficar aqui, ó, que uma região vai ficar vermelha e ela vai aos poucos ficando amarela, verde e azul. Essa transição aqui do vermelho até o azul é basicamente a área de influência desse peso. Aqui no vermelho, onde está super vermelho, ele vai estar basicamente em 100% aqui. Vai ser a parte que vai
está sendo influenciada totalmente pelo nosso efeito. E quanto mais ele vem para cá, mais ele vai diminuindo essa influência, até que aqui no azul escurão é praticamente zero. Então qual é a ideia por trás disso aqui? É a gente selecionar só as pontas aqui das asas e fazer um leve gradiente para suavizar um pouco mais o efeito desse nosso deformador, né? Aí, em vez da gente utilizar essa ferramenta aqui de pincel, porque a gente ia ter que pincelar de um lado, pincelar embaixo também e repetir do outro lado, a gente pode usar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de gradiente. E ela faz esse gradiente um pouco mais suave, um pouco mais automatizado para a gente. Então a gente vai aqui dar um Ctrl Z no que a gente fez aqui. Vamos apertar a tecla 7 para colocar na câmera de cima, onde a gente pode ter uma visão melhor do avião. A gente vem aqui na ferramenta de gradiente e a gente vai aqui, ó, desenhar mais ou menos onde a gente quer que o efeito aconteça. Fazer aqui do outro lado também. E pronto. A gente tem aqui o nosso Vertex grupo pintado. Se a gente vier aqui, ainda no modo de Weight Painting, e vier aqui nesse menu aqui, verdinho, que é o menu de Vertex, e aqui, logo no começo, vai ter aqui o menu de Vertex Group. Você vai ver que ele criou já um grupo, que no caso foi esse grupo que a gente acabou de pintar. A gente pode vir aqui e renomear ele para a asa de cima. Pronto. Feito isso, nós vamos voltar para o modo de objeto. Vamos vir aqui no menu de chave, onde está o nosso deformador. E nós vamos vir aqui em Vertex Group. E aqui nós vamos selecionar o grupo que nós acabamos de criar e que vai limitar o nosso efeito. A gente aperta aqui nesse botão e ele vai dar a lista de todos os Vertex Groups que a gente criou nesse objeto. No caso a gente só tem um, a asa de cima. E se agora a gente vier aqui no nosso efeito de ângulo, você vai ver, ó, que ele está deformando só a parte de cima, só essa pontinha. É interessante que você coloque esse deformador antes da nossa subdivisão, porque aí a subdivisão vai deformar em cima do deformador, o que vai deixar o efeito um pouco mais suave. Para efeitos de gravação, você vai ver que eu desliguei as subdivisões aqui. Então, no caso, se você for deformar, você vai ver que ele está deformando meio que toscamente aqui. Mas no caso dessa deformação aqui da asa, ela não vai chegar a ficar tão deformada assim, porque a variação que eu quero, ela é bem sutil, é só uma leve variação aqui na angulação aqui do efeito. Aí para isso, em vez de a gente animar essa propriedade manualmente, porque daria muito trabalho e consumiria muito tempo, a gente pode fazer uma coisa semelhante ao que a gente faz no After, que é colocar um efeito de wiggle aqui. Para isso a gente vai deixar aqui em 0 e vamos acrescentar um keyframe só. Basta acrescentar um keyframe aqui nessa propriedade. Aí a gente vai aqui criar uma nova janela, porque a gente precisa aqui no caso do Graph Editor para poder acrescentar esse efeito. Vamos deixar essa aqui de baixo no nosso Dope Sheet. Vamos puxar mais essa aqui para cima e vamos alterar essa para Graph Editor. Aqui. Selecionando aqui a asa, a gente vê que tem uma só propriedade animada aqui, que no caso é esse ângulo, que é o ângulo que a gente acabou de animar. Daí, para a gente acrescentar um efeito, né, a essa animação, para a gente acrescentar a esse efeito de noise, a gente vai ter que vir aqui no Graph Editor, selecionando a propriedade que a gente quer animar. A gente vai ter que vir nessa setinha aqui. Nós vamos aqui em Add Modifier. Nós vamos selecionar o modificador Noise. Você vê que por padrão aqui, ele já está gerando esse gráfico aqui, que vai basicamente mostrar a amplitude do efeito e a frequência com que ele está acontecendo. Mas você vê que por padrão, ele é muito intenso já. Você vê que a nossa asa do nosso avião está vibrando intensamente aqui, como se não houvesse amanhã. Então a gente tem que diminuir um pouco esse efeito aqui para ficar um pouco mais sutil. E aí, para você alterar esse efeito, você pode vir aqui nas opções do modificador. A gente vai mexer em basicamente duas opções, o Scale e o Strength. No Strength, ele vai diminuir a intensidade geral
do efeito. Você vê que ele está bem contrastado aqui, o nosso gráfico. Ele está bem... Os picos e os vales da onda estão muito contrastados aqui. Se você for diminuindo esse valor, você vai vendo que ela vai ficando mais linear, mais flat, né? E aí uma dica é você pode apertar Shift enquanto você arrasta esses valores, que o valor vai ser arrastado com menos intensidade. E aí, ó, se a gente alterar aqui, baixar mais ou menos para 0.32 e der play, você vai ver, ó, que tá bem mais sutil aqui a nossa asa. Na minha animação final, eu cheguei a esse valor. Eu usei exatamente esse valor. A escala de 1 e a strength de 0.32. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer com que a frequência dessa vibração fosse maior, fosse mais rápida, eu poderia alterar a escala aqui. Se eu for aumentando a escala, quer dizer, se eu for diminuindo a escala, você vai vendo que ela vai ficando mais frequente. Então ela vai começando a tremer muito mais rápido. Mas aí eu acho que já ia ser muito exagerado já. Então vamos ficar com 1. Você vê que ela fica com esse efeito legalzinho, né? Parece que a asa realmente está passando pelo vento, né? E o vento está vibrando bem de leve a fuselagem do avião. Aí eu repeti esse processo que a gente fez aqui na asa de cima, tanto aqui na asa de baixo quanto na asa de trás. Eu vou trocar aqui para esse módulo aqui que a gente já está começando a perder frames. Aí eu repeti o processo, fiz aquele mesmo esquema, pintamos aqui, eu pintei aqui o weight paint deles dois e apliquei o mesmo efeito, tanto em uma quanto na outra. Aí uma coisa importante de se notar é que a de baixo ela está com a intensidade do efeito está bem menor. E é bom vocês fazerem isso para gerar um pouco mais de realismo e e gerar um pouco mais de variedade, né, para animação. Aí uma coisa que é importante vocês notarem é que se a gente selecionar aqui as duas asas, tanto essa quanto essa, a gente vai ver aqui o gráfico com o efeito aplicado, né? E vocês vão ver que o padrão dele, o padrão da onda é exatamente igual. Por quê? Porque nós estamos aqui com o mesmo valor de phase, tanto uma quanto na outra. Aí é bom, a cada vez que vocês forem aplicar esse efeito, vocês alterarem esse aqui. Coloquem um número aleatório só para alterar esse padrão de onda e assim evitar que ele fique totalmente igual. Aí aqui no cachecol a gente vai utilizar a mesma lógica. A gente vai aplicar um efeito, que no caso vai ser o Wave Modifier, e a gente vai utilizar um Vertex Group para limitar a ação desse efeito somente essa parte do cachecol que está aqui do lado de fora, evitando que essa parte de dentro aqui seja afetada. A gente vai começar logo fazendo esse Vertex Group para a gente conseguir aplicar o efeito de maneira mais interessante aqui. A gente vai aqui em Weight Painting e a gente vai selecionar aqui as ferramentas de gradiente e vamos desenhar aqui a nossa área de influência, que no caso vai ser essa ponta aqui vai estar mais intensa e aqui menos intensa. Então a gente vem aqui e puxa mais ou menos até aqui. E provavelmente a gente vai alterar essa pintura aqui na medida que a gente for aplicando o efeito e vendo como ele está sendo aplicado aqui, né? Aí aqui a gente vai voltar para o modo de objeto. E aí a gente vai vir aqui no menu de chavinha, né? E vamos procurar o modifier Wave Modifier, que é o que a gente vai utilizar nessa animação aqui. Aí antes da gente começar a mexer nele aqui, bora tirar a visualização desse rig que eu fiz pro personagem. Tá atrapalhando um pouquinho aqui. E vamos também tirar a animação que a gente fez aqui pro aviãozinho, porque vai ser um pouco difícil da gente conseguir visualizar o efeito por essa câmera aqui. Por isso o ideal seria você primeiro animar todas essas coisinhas secundárias e depois só você anima esse avião andando. Mas no caso aqui, começou uma aula, vamos deletar aqui. Ok. Aí de início você já vê que o efeito aqui já tá sendo aplicado no cachecol inteiro, né? Então bora começar a limitar o efeito só na região que a gente quer. Então aqui a gente tem aqui o nosso modificador, né? E aqui, da mesma maneira que a gente tinha lá no efeito da asa, o Simple Deform, a gente tem aqui a mesma opção de Vertex Group. Se a gente apertar aqui, a gente vai ter o grupo que a gente criou lá. E quando a gente clicar,
você vai ver que ele vai começar a aplicar o efeito somente nessa parte aqui do cachecol. Todo o resto aqui, onde a gente não pintou o vertex, ele está intacto. Aí uma coisa também que a gente pode fazer para melhorar essa animação desse modifier é definir um ponto de partida para onde essa onda vai começar a ser formada, né? Você consegue fazer aqui no efeito a partir desse Start Position. Você consegue definir uma posição X e Y para onde essa onda vai começar. Só que eu acho definir por aqui bem chato, porque a gente não tem um indicativo visual muito claro de onde está essa posição que a gente está alterando. Por isso, eu prefiro acrescentar um nulo nessa posição aqui, que é onde eu quero que essa onda comece, e determinar a partir desse campo aqui de objeto, esse nulo como sendo o ponto de partida. Então, para fazer isso, a gente vai clicar aqui no cursor, vamos clicar aqui exatamente onde a gente quer acrescentar o nulo. Eu vou selecionar aqui o biplano, para ele acrescentar nessa minha coleção. Nós vamos vir naquele atalho lá, Shift A, Empty, e aí você escolhe qualquer um desses tipos. E aí aqui a gente criou esse nulo, vou achar ele aqui, Empty, vou mudar para início, onda, e vou parentear ele com o meu avião para eu não perder ele. Pronto. Aí eu venho aqui no meu cachecol, e aqui nesse campo de objeto eu seleciono lá o meu empty, o empty que eu acabei de criar, início onda. E aí eu me certifico que a onda vai começar nesse ponto exato aqui. Bora dar um play aqui e a gente vai ver como tá a nossa onda por enquanto. Tá vendo que ela tá um pouco meio lerda ainda, mas você já consegue ver o efeito acontecendo. A onda está começando aqui na base e ela vai acontecendo até o final. Você percebe que como a gente fez aquela pintura de weight painting, essa parte vermelha aqui, ela está sendo mais afetada pela onda. Enquanto essa parte mais verde, mais azul, ela pouco é influenciada. No caso dessa animação é interessante, porque quanto mais longo for o cachecol, mais a ponta vai ficar mais intensa, assim. Mais ela vai sofrer a ação do vento. Enquanto que essa parte aqui, ela quase não vai se mover muito. Aí a gente pode mexer um pouco aqui nas configurações, nas nossas configurações aqui da onda. Nós temos aqui essa opção de height, que ela vai determinar a altura dessa onda. Então se a gente aumentar aqui, você vê que ela vai ficando muito maior. Se a gente for diminuindo, ela vai ficando mais flat. E eu cheguei aqui no valor de 0.26 na minha animação. Aí nós vamos ter esse valor aqui de width, que vai ser acho que no caso vai ser a frequência da onda, vai ser quantas ondas por segundo a gente vai ter. Aqui ele está no valor bem alto. Se a gente for diminuindo, você vai ver que ela vai começando a ficar um pouco mais frequente. Você vai ter mais ondas por segundo. Como essa aqui é uma cena rápida, como ele está voando aqui no vento, né? Eu cheguei num valor menorzinho para ele, que eu achei mais interessante. 0.41. Aí você vê que ela está quebrando aqui agora a onda, né? Você tá vendo que no finalzinho ela dá essa quicada. Aí a gente vai ter que ajeitar esse narrowness até a gente conseguir chegar numa onda circular. Eu admito que esse valor aqui eu não sei muito bem, eu não entendo muito bem o que ele faz, assim. Mas eu geralmente, quando estou usando esse efeito, eu vou mexendo aqui nessa nossa opção até chegar num efeito mais agradável. No caso dessa aqui, eu achei no valor de 4.5. E aí você vê que a onda ela tá bem circularzinha. E ela tá numa cadência e numa velocidade que eu acho interessante para essa cena. Adicionalmente, você também tem essa propriedade de time aqui, que você consegue deixar essa animação mais lenta ou mais rápida, né? Por exemplo, aqui está em 0.2, que foi o valor que eu achei legal para essa animação. Mas se eu quiser deixar mais lenta, eu posso botar, por exemplo, 0.05, digamos. E aí ela ficou em slow motion. Isso aqui é legal, por exemplo, para você utilizar para fazer uma animação, por exemplo, de uma planta marinha embaixo d'água, ou fazer alguma coisa
balançando ao vento, num vento mais lento, sabe? Funciona bem legal para fazer alguma coisa mais estilizada. Ou você pode, por exemplo, acelerar isso aqui, botar tipo 0.5. Ela vai ficar muito mais veloz do que tá na minha animação, né? Mas vamos deixar aqui em 0.2 que eu achei mais legal. Aí umas dicas importantes para vocês que podem afetar esse efeito é o tamanho disso aqui. No caso vai ser o tamanho que está aqui, ó. Cadê item? Pronto, o tamanho da escala dele. Às vezes, se você está querendo uma onda mais curtinha, vale a pena você mexer nisso aqui. Você ir no modo de edição, alterar o tamanho dele e voltar para o modo de objeto. No caso aqui vai ficar zoado, né? No caso você teria de voltar para o modo de objeto e diminuir novamente para conseguir alterar essa escala. E aí você vai conseguindo fazer ondas um pouco mais curtas, diminuindo essa escala aqui. E às vezes também um problema frequente que eu também tenho é de alterar a posição com que a onda está acontecendo, né? Você vê que aqui ela está indo de cima para baixo, mas por exemplo, pode ser o caso de eu querer fazer com que ela venha nesse sentido aqui. Aí para fazer isso, a gente tem que entrar no modo de edição e alterar a orientação da nossa geometria, né? No caso, a gente vai ter que girar ela no eixo Y. Então eu venho aqui no R, Y, 90, por exemplo. A gente volta lá no modo de objeto e a gente rotaciona no sentido oposto, para ficar do mesmo jeito, né? R, Y e menos 90. A gente reposiciona aqui no lugar onde estava, mais ou menos. E aí vocês vão ver que se a gente der play aqui, ele está agora, epa, agora aqui, ó, ele está no sentido oposto. E aí acho que a única maneira de você conseguir fazer isso é indo lá no modo de edição e alterando a disposição alterando a orientação da mesh, né? Mas nesse caso aqui vamos deixar do jeito que estava melhor. Pronto. Aí um último efeito que eu queria mostrar para vocês é o efeito de Cycles, que ele é basicamente o equivalente à expressão loopout, que a gente consegue utilizar no After Effects para fazer animações procedurais, não é? Para você fazer aqui no Blender, digamos que se eu quisesse, por exemplo, animar a rotação dessa hélice e não quisesse animar ela até o final. Eu queria animar, sei lá, só o iniciozinho dela e deixar ela rodando aí ad eternum. Por exemplo, eu viria aqui na rotação do Y, que no caso é o eixo aqui em que a hélice está girando. Eu viria aqui e acrescentaria um single keyframe. Viria aqui na minha timeline, colocaria, por exemplo, aqui até a metade, copiaria esse keyframe, aí traria ele aqui para cima. Selecionaria aqui todos os keyframes, apertaria T e colocaria eles lineares. A gente der play aqui, já tem um pouco muito rápido, eu vou até diminuir um pouquinho para ele ficar um pouco mais visível. Ainda está rápido, deixar assim. Pronto, assim está legal já. Aí você vê que quando chega aqui, logicamente ele vai parar. Para a gente adicionar esse efeito de loop out, né, que no caso seria um loop contínuo nesse caso, que eu queria que quando chegasse aqui ele continuasse esse ratio de rotação. Para fazer isso eu tenho que vir aqui no Graph Editor, que no caso está aqui selecionado. Aí eu vou vir aqui, abaixar aqui, selecionar essa rotação, a propriedade que eu quero adicionar o efeito. Aí eu vou vir aqui em Modifiers e vou procurar o Modifier Cycles. Automaticamente você já vê que ele já gera aqui o gráfico mostrando como vai ficar o efeito. E por padrão ele já vem configurado com o que seria equivalente no After ao loopout normal. Quando ele chega aqui no último keyframe, ele volta para o valor do primeiro. Então você vê que ele chega, quando ele chega ele volta. Aqui não vai dar muito para ver exatamente porque é uma rotação. Então, se pá, acho que ele está até terminando quase no mesmo ponto.
Mas para a gente fazer com que ele continue aqui, desse valor, a gente vem aqui no After Mode. Aqui, ó, por padrão está Repeat Motion, ou seja, ele vai repetir o primeiro keyframe. Então a gente vem aqui e altera para Repeat with Offset, que aí ele vai continuar esse padrão. E você vê também que antes do primeiro keyframe, ele também está repetindo a ação. Se você não quiser que isso aconteça, você pode vir aqui Before Motion e alterar aqui para No Cycles. E aí, se você der play aqui, você vai ver que a tua hélice está girando normalmente. Quando chega aqui no último keyframe, ela continua girando. Isso aqui, e esse efeitozinho aqui de Cycles, eu acho muito eficaz para você fazer várias coisas, várias pequenas animações repetitivas, sabe? Que são cíclicas, como o nome do efeito já diz. Aí, por exemplo, a gente pode, por exemplo, animar esse cano de escapamento vibrando. A gente pode, por exemplo, vir aqui para o início da animação, no keyframe 0. Vamos animar duas propriedades aqui. Vamos animar o eixo X e o eixo Y dela. A gente coloca aqui um keyframe na rotação X. Você aperta aqui, não aperta Home, pronto. Aí vamos colocar um keyframe aqui no frame 0. Vamos ir até o frame 2, copiar esse keyframe, colar. Vamos vir aqui no frame 1, colar novamente. E aí a gente vai mudar a propriedade desse frame 1 aqui. Vamos levantar ele e fazer com que o cano de escapamento rotacione um pouquinho. Aí, para a gente fazer esse efeito ciclar, a gente vai fazer da mesma maneira. A gente seleciona aqui a propriedade por inteiro. Vamos aqui no Add Modifier e colocamos Cycles. E automaticamente ele já está configurado para ciclar até a eternidade. Então, se a gente der play, a gente vê que o cano está aqui vibrando loucamente. Aí a gente pode voltar aqui e animar outra propriedade aqui. A gente pode colocar um keyframe aqui no Y. Insert single keyframe. Aperta aqui no Y, aperta Home para a gente conseguir ver onde é que ele está. Aí a gente faz o mesmo esquema. Coloca aqui no frame 2 e coloca um no frame 1. A gente vem aqui e altera um pouquinho. A gente vai lá, seleciona a propriedade e adiciona também os Cycles. Aí aqui, para a gente não ficar com o mesmo padrão, tá vendo? Eu acho interessante, pelo menos, alterar um pouquinho a disposição dessa onda. Eu, no caso da minha animação, eu deixei ela um frame mais afastado aqui para a esquerda e deixei ela um pouco offset aqui em relação à outra onda, que aí gerou um efeito um pouco mais orgânico pro cano de escapamento. Parece que ele não é tão cíclico a animação, porque a gente colocou aquele pequeno offset lá. E eu acho que com isso a gente conclui aqui a nossa pequena aula. Boa parte das técnicas que eu utilizei para animar os elementos aqui na nossa cena eu mostrei. Eu animei alguns elementos a mais, como vocês podem ver. Eu animei pequenas sutilezas aqui, por exemplo, a metralhadora tremendo levemente. Eu animei a roda girando. Eu animei aqui os pistões vibrando, mas tudo isso aqui você consegue fazer utilizando esses modificadores que eu mostrei para vocês, utilizando o Cycles e utilizando o Noise. E é claro, nós temos aqui a animação dos passarinhos, a animação do personagem, que infelizmente não daria para mostrar aqui nesse vídeo, porque o vídeo ficaria gigante. Mas se vocês gostarem, curtirem, eu posso voltar aqui e fazer outra aula. E aí, se vocês quiserem me seguir, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram, que é basicamente onde eu posto mais coisa, é onde eu estou colocando mais projeto pessoal, onde vez ou outra eu coloco ali um making off de algum trabalho. E aí, até se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida sobre esse processo e quiserem tirar comigo, podem mandar mensagem que assim que eu puder, eu respondo vocês. E acho que é só isso por hoje. Eu agradeço imensamente ao Leir por essa oportunidade e realmente espero que vocês consigam ter aprendido alguma coisa com essa aula. Até mais, galera. Tchau, tchau.